Ou boa noite, ou bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira para o estudo do livro Renovando Atitudes. Vamos ao capítulo 19, que se chama Grão de Mostarda. E esse capítulo fala basicamente sobre fé. Fala sobre o desenvolvimento da fé, a fé raciocinada, a fé sensação, compreensão. Todo o desenrolar de Hamed vai em cima dessa questão que muitas vezes nos aflige muito em nossas vidas. Antes de fazer a nossa oração, para dar o início, eu quero só comentar um pouco, fazer uma breve introdução sobre a questão da fé. A fé, esse capítulo fala muito desse conceito que eu gosto muito de falar, já falei aqui em capítulos anteriores, até porque a gente acaba permeando, acaba esbarrando um assunto no outro. E na verdade, para quem nos acompanha, sabe que a gente acaba repetindo sempre a mesma coisa, né? No final das contas, você pega tudo, a gente fala tudo a mesma coisa, que é o que nos toca, e a gente tenta aqui de alguma forma compartilhar esses ensinamentos que a gente aprende junto com o Hamed. Então, o que é a fé? A fé crença ou a fé confiança? A fé é exatamente a união dos dois. A fé é a união da crença e da confiança. O que é a crença? A crença no sentido de acreditar em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos cerca. Eu acredito que todos nós que estamos aqui acompanhando esse estudo, de alguma forma, temos essa crença. Acho que não há dúvidas em relação a isso. Agora, a questão da confiança, aí são outros 500. Aí é quando o sapato aperta. É quando a gente percebe que às vezes, apesar de acreditar muito, 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 na hora que a gente precisa confiar, não é bem assim. Então a fé não é só acreditar, é também confiar. Então, feita a introdução, eu convido a todos, quem quiser comigo, obviamente, a fechar os olhos, rogando a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz, que sempre nos dá o suporte, nos acompanha no propósito do trabalho do bem, nesse aprendizado que possamos assim aprender um pouco mais com as palavras de Hamed, nesse ensinamento, nos fortalecendo e buscando entender e compreender mais profundamente a questão da fé, que muitas das vezes nos aflige tanto. Graças a Deus, muito obrigado, que assim seja. Então vamos lá, vamos começar capítulo Grão de Mostarda, e para a gente fazer uma referência, eu vou ler o trecho que Hamed retirou do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1. Abre aspas. Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Muito bem, vamos lembrar essa história aqui de grão de mostarda. Vamos contextualizar para a gente não ficar muito perdido. Grão de mostarda, até busquei no Google, né? Porque a gente repete muito que o grão de mostarda é o menor dos grãos. E na verdade me surpreendi, porque o grão de mostarda é um dos menores. Tem um grão na região da Etiópia e do Quênia que se chama, deixa eu colar aqui, tef, que é menor ainda que o grão de mostarda. Mas o grão de mostarda é um dos menores grãos existentes, de 1 a 2 milímetros. Fiz lá o dever de casa do grão de mostarda. E o que nos interessa saber essa história do grão de mostarda e saber esse tamanho dele? Porque Jesus, em suas parábolas, em seus ensinamentos, utilizava de recursos daquele momento, daquele povo, daquela altura, para ilustrar e facilitar a compreensão da sua mensagem. Então, quando ele tira essa referência do grão de mostarda, como ele tira vários outros do meio agrário, tanto do plantio quanto da colheita, do mar e os peixes, do meio animal,
tudo para facilitar a compreensão. Então ele retira esse exemplo ilustrativo da questão do grão de mostarda, fazendo uma relação com a fé. Que às vezes nós não temos a fé grande o suficiente como um tamanho de mostarda, ou seja, o menor dos grãos. E é um questionamento que ele levanta desde então, há 2000 anos atrás. E a gente tem uma dificuldade ainda de internalizar isso, né? Não sei vocês, mas eu tenho. É um processo de crescimento, de desenvolvimento, como a gente vai falar ainda mais à frente. Então vamos lá? Vamos começar aqui. Mais à frente não, desenvolvimento a gente vai falar agora já, nesse trecho que eu vou ler agora aqui. O primeiro trecho que eu retirei foi o seguinte, vamos lá. Desse modo, Hamed diz, desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos, é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Então, Hamed vai falar sobre desenvolver a fé. E aí é um conceito diferente, né? Que a gente acredita que a fé é uma coisa inata, pura e simplesmente. E ele nos diz que sim, é possível desenvolver a fé. A fé é desenvolvida. Porque nessa ligação, nesse contato com o alto, com Deus, com a espiritualidade, com o que nós acreditamos, que é algo muito pessoal, e por ser muito pessoal e muito subjetivo, porque como eu vou falar para você o que representa a intensidade, a força da sua fé? Eu vou falar sempre no parâmetro que é minha, mas eu não sei, não tenho o medidor de fé. E por não ter o medidor de fé, é algo muito pessoal que nos toca de diferentes maneiras na nossa vida. E essas sensações e percepções nesse relacionamento vêm muito de acordo com as nossas crenças, com os nossos valores, daquilo que nós aprendemos e não só, daquilo que nós sentimos. E essas sensações e percepções mudam também através do tempo, a partir do nosso amadurecimento, das nossas vivências, dia após dia. Talvez a nossa compreensão de Deus, de Jesus, de espiritualidade, ou o que quer que seja que nós acreditemos, num momento no passado, quando a gente era criança, adolescente, a gente tinha uma percepção. E passado mais alguns anos, talvez com uns 20 e poucos anos, a gente tem uma outra percepção. E agora um pouco mais à frente, talvez lá com uns 40, 50, 60, pronto, vamos parar por aí que já está bom. A gente tem também outra percepção. Isso faz parte desse crescimento. Agora, a partir daí, como é que a gente pode colaborar com essa fé raciocinada? Colaborar com esse entendimento mais profundo, saindo só da questão do fenômeno. Eu digo fenômeno mais desse sentimento, vamos colocar assim, inato, como Hamed nos fala que todos nós, espíritos encarnados aqui, vivos, temos. Não só, desencarnados também, mas vamos trazer para nós, para o nosso dia a dia. Apesar desse sentimento inato, como é que a gente pode desenvolver? Além das tais sensações e percepções que cada um tem, é a busca do racional. E como é que é essa busca do racional? A busca do racional é pensar, é se questionar. Sair somente do sentir e unir o sentir ao racional. A tal da fé raciocinada é entender, é estudar, é se perguntar. Nessa esfera do racional, tem que fazer sentido. Não é somente acreditar e ter fé pura e simplesmente por ter. Isso não tem problema nenhum. Se a gente está nessa esfera só, sem o racional, também não tem problema nenhum. Atenção, não há certos e errados, não há o melhor caminho ou o pior caminho. O convite de Hamed
exatamente ampliar um pouco esse entendimento e demonstrar outras vertentes da fé, como é que a gente pode desenvolver a fé, como é que a gente pode se aprofundar saindo somente dessa questão primária, digamos assim, mas não no sentido pejorativo, ok? Mas primária no sentido de reações primeiras na sensação e na percepção do alto, desse contato com o alto, que a fé nada mais é do que essa ligação, essa crença inata, vamos colocar assim. Então, no racional, voltando ao raciocínio, no racional tem que fazer sentido. E como é que a gente trabalha isso? São os tais porquês da vida. E aí, no meio espírita, isso já faz parte de uma realidade. Lembrando que a maioria de nós espíritas chegamos à doutrina espírita através desses questionamentos também. Não só, muitos chegamos através da dor. Mas esse questionamento faz parte de uma realidade, que são os tais questionamentos. Por que a gente está encarnado ou desencarnado? Por que a gente nasce, morre, está vivo, não morre? E o céu e o inferno? É a colônia espiritual, nosso lar e umbral? Por que tem tanta maldade no mundo? As desigualdades, pobreza, riqueza, as guerras. Olha aí as guerras, mais uma vez batendo na nossa porta. As misérias humanas. Aí vem outros questionamentos existenciais do tipo, o que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, qual o objetivo da minha vida, dessa encarnação, etc, etc, etc. Isso tudo para quê? Para pensar, para nós chegarmos à conclusão, dentro de um raciocínio lógico, que sim, faz sentido, encontramos as tais respostas e a partir desse momento a gente consegue se conectar numa outra esfera, na esfera da entrega, porque faz sentido, porque sim, eu aceito a tal explicação, a tal Gênesis de uma maneira geral, englobando, tentando responder um pouco de todas essas perguntas que fazem parte da nossa realidade, ou para muitos de nós faz parte da nossa realidade, e aí a gente pode chegar a essa conclusão, e chegando a essa conclusão, que é a tal fé raciocinada, que sim, nesse sistema de ir e vir, encarnar e desencarnar, plano espiritual, plano material, isso tudo faz parte, tem uma razão, tem uma explicação. E a partir daí não tem mais dúvidas. As dúvidas passam a ser certezas. E é essa fé raciocinada que Hamed vem nos falar e que é um convite que a doutrina espírita, e a gente escuta muito falar disso, né? Ah, fé raciocinada, tal fé raciocinada. Então o que é a fé raciocinada? É isso. É quando a gente sai além da sensação e da percepção para o intelecto, para o pensamento, para buscar o ensino, buscar as respostas. Muito bem. Vamos lá? Vamos continuando. Próximo trecho que eu separei. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa. Adoro essas palavras aqui, vou repetir. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Como é que ele diz aqui? Muletas vantajosas. Muletas vantajosas, fé. Acredito que seja um dos primeiros estágios nessa relação que nós temos com a fé. E, aliás, é muito importante, tá? Porque, como o Hamed disse, eu vou repetir, isso é um desenvolvimento, a nossa fé é desenvolvida. Então, os primeiros estágios têm sim a sua importância. E aí talvez nós possamos nos reconhecer como estando em um desses primeiros estágios também. Agora vamos lá. Então, eu acredito que esse seja um dos primeiros estágios, que é muito importante nesse relacionamento com a nossa fé, é a tal da muleta vantajosa. E o que é essa muleta vantajosa? É assim, vamos aos exemplos. O bicho está pegando
aquele momento difícil na nossa vida, é um momento de dor, um momento de aflição, de dificuldade. Aí é quando a gente se lembra e a gente recorre, que é o tal do último recurso, que são aquelas frases, eu não estou criticando, tá, gente? Por favor, vamos só analisar num contexto mais amplo, que a gente recorre àquelas frases do tipo, Deus nos proteja, ou então, está nas mãos de Deus. Normalmente é quando foge ao nosso controle, ao nosso alcance, e aí nós entregamos na mão de Deus. Aquela história de o que tiver que ser, será. Muleta, como é que ele fala? Toda hora eu esqueço. Muleta vantajosa. Esse é o exemplo número 1. Vou dar um outro exemplo. Atenção, isso não é crítica, tá? Não é crítica. É uma análise pura e simplesmente do nosso movimento enquanto seres humanos. Todos nós fazemos isso. E se fazemos desde já, entregamos na mão de Deus, que bom, ok? Que bom. Só não quero criar aqui uma má interpretação na intenção de Hamed e muito menos na minha. Vamos lá. Segundo exemplo. A gente quer que algo aconteça na nossa vida. E aí a gente repassa para Deus. De que maneira? De que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Jesus abençoar, isso vai correr bem. Se tiver nos planos de Deus, e de preferência o que a gente quer lá no fundo, no fundo, no fundo, é a maneira que a gente quer que as coisas aconteçam, né? A gente quer que adapte um pouco Deus, Jesus abençoar, que Deus queira, ao que a gente quer. Ok, dei 2 exemplos. Mas aí Hamed propõe uma leitura mais ampla nesse relacionamento com fé, com Deus. E eu vou ler vou repetir o último trecho só para destacar aqui, que ele diz o seguinte: depois de falar das tais muletas vantajosas, ele vem e diz o seguinte: ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções, ele destaca entre aspas, as verdadeiras intenções da ação divina em nós. Acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo, independentemente de nós acreditarmos, acharmos, considerarmos a ser o melhor ou o pior para nós, é ter a certeza que sim, está tudo certo, sim, está tudo no controle, é o melhor para nós. Ponto. Mesmo que nós não tenhamos capacidade de perceber, de enxergar, nada disso, que nada é por acaso. Tudo tem o seu motivo. E qual o motivo? O motivo da gente crescer. Às vezes a gente não vai compreender, não vai entender muito bem como é que funciona essa sistemática. Mas aí que está o momento da entrega, como são os sentimentos primários que a gente tem de sensações e percepções. Mas essa fé raciocinada que Hamed está propondo aqui é nesse sentido mais amplo de não só entregar por entregar, torcendo para que ele cumpra o que a gente quer que aconteça. É entregar porque sim, eu tenho certeza que para o que eu considero bem ou mal, isso tão pouco importa. Porque Deus, a espiritualidade, ou o que quer que seja que nós acreditamos, está olhando por nós. Se está acontecendo, é para o nosso bem. Aí que é o desafio. Quando a gente fala assim, essas coisas todas, digo por mim mesmo, tá? Porque eu estou gravando para vocês aqui, eu estou me vendo. É um espelho. Quando a gente fala isso tudo, esses estudos, é muito bonito, né? É inspirador. Agora o desafio realmente é a gente lembrar disso e pôr em prática quando a dor bate. Quando ela bate na nossa porta. Quando algo que a gente quer muito na nossa vida não acontece. Quando às vezes a vida toma um rumo que foge do nosso controle e nós não entendemos o porquê.
Aí é o momento da gente trabalhar a fé raciocinada, de ter a certeza que a médio e longo prazo, isso que está acontecendo, os tais desígnios de Deus, o tal planejamento reencarnatório, isso tudo faz parte para o nosso bem. E é aí que eu desafio. Não é fácil, não sei para vocês, eu digo para mim, não é fácil, mas é algo que a gente pode desenvolver. E volto a falar de Hamed. A ideia de Hamed é exatamente estimular esse desenvolvimento, que é a ideia que a doutrina espírita nos traz. Lembrando, esse é um livro espírita, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, e Hamed veio, não só nesse livro, como outros livros, colaborar conosco nesse intuito, nessa leitura de vida que a doutrina espírita nos traz. E que fé raciocinada é algo que a gente escuta muito falar, mas a gente tem uma dificuldade enorme de entender, de compreender e muito mais ainda de praticar. Vamos lá? Vamos seguindo. Ter fé, Hamed nos diz, ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, entre aspas, arte divina, fecha aspas, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. Vou dar uma pausa aqui. Estaremos sempre ganhando, mesmo quando achamos que estamos perdendo. Vou seguir, vou continuar. No universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Eu acredito que uma das grandes dificuldades que nós temos, enquanto encarnados aqui, e é super natural, é ter essa leitura mais ampla. É difícil. Por mais que nós possamos buscar estudo, para quem tem a oportunidade de trabalhar mediunicamente e ter um contato, digamos assim, mais afinado com o plano espiritual e vivenciar uma outra realidade, ainda assim, nós, enquanto espíritos encarnados, que aqui estamos e vivemos na matéria, e porque é para viver na matéria, atenção, mas sofrendo toda essa influência de toda a nossa criação, todos os nossos valores, tudo que o mundo nos engole às vezes com esses valores materiais, é difícil a gente ter uma leitura mais ampla. É difícil, mas eu volto a repetir, é difícil, mas é possível. É possível a gente ampliar os nossos horizontes, ampliar essa mentalidade de maneira a buscar compreender, entender, se aprofundar de certa maneira. Para que tudo isso? Para, como ele falou aqui no final, para nos trazer prazeres e felicidade. Como é que ele fala aqui? Onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Então, eu não quero entender isso tudo, eu não quero desenvolver a minha fé para ganhar a carteirinha de que, poxa, eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé. Sabe para que isso? É para o hoje, é para agora. É para, de alguma forma, o que são meus anseios, as minhas dificuldades, as tais perguntas não respondidas, a tal base que às vezes é comprometida, refazer essa estrutura, reconstruir de alguma forma, vislumbrando um aspecto espiritual que é diferente do que esse aspecto material que a gente está aqui vivendo, para buscar compreender mais toda essa dinâmica de que morreu, viveu, viveu,
morreu, que é aquela velha frase, todo mundo sabe, não tem nada a ver com religião, nada a ver com espiritualidade, com nada de nada. Todo mundo vai morrer, a gente já sabe disso. Agora, entre isso, algumas pessoas têm várias perguntas. Eu por quê? Será que eu encarnei só para ter filho? Para constituir família? Para ter um carro, uma casa? Para ganhar dinheiro? Para ser famoso, ter sucesso? Para amealhar tesouros, ter uma conta bancária? E aí Jesus vem numa outra dinâmica e traz uma boa nova explicando que calma lá, calma gente, o meu reino não é desse mundo, tem outra história, tem algo além. Não é só aqui no gado, no plantio, levando aquelas condições daquele 2000 anos atrás. Há algo além. E a partir daí a gente consegue encontrar as respostas que faz sentido. Se calhar realmente tem um desfecho de algumas questões que nós temos e que não são respondidas pura e simplesmente pela conquista de bens da matéria, de ter e ter e ter e ter e ter filhos, ter família, ter dinheiro, ter posses. Essa perspectiva, esse ponto de vista mais ampliado que Jesus nos traz, é exatamente o ser, quem nós somos. A nossa caminhada aqui nada mais é do que uma ferramenta para o desenvolvimento de nós, enquanto espíritos, indivíduos que encarnamos nessa carne, para sermos mais, crescermos enquanto ser, não crescer enquanto ter. É difícil, eu sei que é difícil, ou para você talvez não seja difícil, mas para mim é difícil entender isso. Entender eu até entendo, mas é difícil compreender. Mas vamos lá, vamos continuando aqui o raciocínio. Esse agora, então, Hamed, eu não sei nem o que falar. Vamos lá, vou ler primeiro para vocês, com calma, ok? Hamed nos diz: aqui estão algumas interpretações de fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Vamos lá. Primeiro, exemplo dele, Hamed. Para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Outro exemplo de remédio. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Próximo. Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. Mais um exemplo dele. Alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Mais uma. Vícios de qualquer matriz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Mais uma de remédio. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Eu estou falando aqui, está até doendo. Vamos lá, mais uma, e a última agora. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. Bem, eu não sei nem o que falar aqui. Na verdade, só esse trecho aqui dá para fazer uma palestra inteira disso. O que o Hamed está dizendo aqui tem muito conteúdo. Outra coisa que eu percebi é que Hamed, conforme o livro vai avançando,
Hamed começa a bater mais forte, né? Ele começa a pegar pesado. Eu não sei se bateu alguma dessas coisas para vocês ou não, mas ele começa a engrossar o caldo. Até recomendo, se vocês quiserem, volta o vídeo, aí escuta de novo, eu não vou repetir. Ou então, como eu sempre recomendo, leia um livro, está disponível em PDF no Google, gratuitamente. Se vocês tiverem dificuldade de encontrar o link, me peçam, que eu envio o link para vocês. Sempre recomendo a gente ler antes de escutar aqui esse estudo que a gente faz aqui em conjunto. Mas muito bem, eu não sei nem o que comentar, né? Deixa eu pensar aqui. A gente só absorver isso tudo. Acho que eu vou pular isso. Eu não sei nem o que falar. Deixa eu pensar bem aqui, tem tanta coisa para falar. Eu não vou me arriscar, senão esse vídeo vai ficar longo. Tá correndo. Vou me calar. Tem muito conteúdo. Eu não vou me apegar em nada disso aí. Volta, escuta de novo, ou leia um livro. Dá para fazer uma palestra inteira sobre isso. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. Vou pular isso aqui. Fica para a gente absorver. Agora já o último. Deixa eu ver já o horário aqui. Ok, vamos lá. Agora para fechar. Hamed nos diz: ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que, no universo, tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. E aí vamos lá, para fechar aqui, vamos fazer a seguinte questão. Para que essa história de fé, Nelson? Para que Hamed traz isso? O que me interessa isso na minha vida hoje, no meu dia a dia? A resposta é a seguinte: fé para quem quer. Se você precisa, se você necessita, se isso te faz bem, se isso te agrega de alguma forma, maravilha. Eu digo para mim, sim. Eu sou um exemplo, de certa maneira, que eu busco desenvolver, dentro das minhas limitações, é claro, essa questão da fé. E aí vem a proposta de Hamed, mas isso não é garantia de felicidade ou o único caminho. Cada um escolhe o seu caminho. Tem gente que não acredita em nada, não tem fé em nada. E eles estão errados e a gente está certo que tem fé. Não, está todo mundo certo. Não tem certo ou errado. Se você tem fé, eu tenho fé, isso nos faz bem. Que maravilha. E se o companheiro do lado não tem, o nosso amigo, o marido, a esposa, o namorado, não tem a mesma fé, não tem a mesma crença, o que isso interessa? Nada também. Ele está na caminhada dele, a gente está na nossa. Cada um no seu quadrado, cada um na sua história, cada um no seu momento evolutivo. O que faz sentido para você não faz para ele, faz para mim. Mas a gente tenta buscar alguma forma que acalenta o nosso coração, que faz sentido de alguma forma, que nos ajuda a compreender a nossa vida nesse dia a dia. Porque eu volto a falar o que eu disse ainda há pouco, muitas das nossas angústias estão alicerçadas exatamente nessa falta de fé, ou nessa falta de compreensão de um todo dessa dinâmica da vida. Ou não. Ou não. Não necessariamente é falta de fé. Atenção. E porque sim, se nós buscamos algo além, se a gente não buscar algo além, pelo menos na minha concepção, volto a falar, para mim, tá? Isso é para mim, não existe certo ou errado. Para mim fica tudo muito raso, fica tudo muito fútil, fica tudo muito sem propósito. E é aí que a fé entra de alguma forma, não só em sensações e percepção, mas na fé raciocinada. Repito isso, desculpa ser chato, fecha o círculo. Peraí, o círculo assim, não, vamos fazer o círculo assim. Fecha o círculo para a gente compreender melhor a dinâmica da vida, a tal fé raciocinada, as explicações de Jesus e não só. Aí vou fazer aqui a propaganda do meu lado, ok? O que faz mais sentido para mim, o que a doutrina espírita me responde, não só Jesus, da forma
mais aprofundada, vou colocar assim. Não que seja melhor do que as outras, atenção, tá? Muita calma. Para mim faz mais sentido, faz mais razão, me aproxima muito mais dessa fé, da espiritualidade, de Jesus, de Deus, de compreender toda essa sistemática. Porque quando nós entendemos e compreendemos profundamente essa frase que ele falou aqui, que tudo deve ser... Como é que é? Não, como é que ele disse? Desculpa. Tudo está como deve ser. Quando a gente verdadeiramente entende e compreende essa frase, muda muita coisa. Muda muita coisa. Muda muita coisa dos nossos sentimentos negativos, por exemplo, como as tais angústias, as aflições, os medos, as preocupações que a gente tem, naturalmente se transformam em sentimento positivo. Vou voltar a repetir isso. Muitas das nossas angústias, aflições, medos, preocupações que existem é por uma falta de fé. Nem todas, atenção. Mas a partir do momento que a gente fortalece a nossa fé, muitas delas vão se dissipar naturalmente num processo de que há algo maior, há um planejamento, há um controle. Por mais que eu seja cego, criança, não consiga enxergar nesse momento que é o que muitas das vezes nós somos, ainda assim há um Pai lá em cima, a espiritualidade amiga, a Jesus, a Deus, ao que você acreditar, que está tomando conta de todo esse processo. Nada é por acaso. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Para mim, isso que serve a fé. Não sei se serve para vocês, mas eu venho aqui compartilhar o estudo do Hamed e a minha percepção frente a isso e a minha luta, o meu desafio, como eu enxergo, porque as pessoas acham que o orador espírita, poxa, o Nelson fala, é bonito, o cara tal fala, não, porque o livro, agora olha só, as dificuldades que você enfrenta, eu enfrento também. Eu não sou espírito missionário, estou longe disso. Cheio de orgulho, cheio de egoísmo, como 99,9% dos encarnados aqui no mundo de prova e expiação, para desenvolver ainda. Somos todos iguais, somos todos, entre aspas, farinha do mesmo saco, no mesmo barco, de alguma maneira ou de outra. Então, que possamos aqui nos fortalecer, nos ajudar a buscar compreensão, compartilhar estudos, ensinamentos e aprender mais e colocar principalmente tudo isso na prática, no nosso dia a dia, quando as adversidades chegarem, quando os comprometimentos, quando a dor bater a nossa porta. E não só esperar a dor bater a nossa porta ou a gente querer algo concretizado, a gente roga para Deus, joga para a fé, mas no nosso dia a dia como um todo. Muito bem, é isso, eu encerrei. Volto aqui a fazer a palavra-chave. Fiz isso há 2 semanas atrás e me esqueci já, 2 semanas. Uma brincadeira que eu faço aqui. E a palavra-chave de hoje é fé. Então peço a você que assistiu até agora que comente para mim lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram onde eu posto. Escreve só assim, fé. Porque eu quero ver quem acompanha o vídeo, quem está compartilhando comigo esse estudo, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a todos. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. E até segunda-feira que vem. Quem quiser comigo, fique para a oração final. Cerrando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Hamed em especial pelos ensinamentos. Muito obrigado. Que possamos trabalhar isso a nível mental e colocar na prática, no nosso dia a dia, todos esses ensinamentos. Graças a Deus que assim seja. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira que vem.